Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tem nos chamado. Obrigado que o Senhor não desistiu das nossas vidas. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã rogamos pela Tua presença. Senhor Jesus, tira do nosso coração tudo que nos distraia disso. Queremos olhar para o Senhor, queremos ouvir o Teu falar. Senhor Jesus, nos conquista mais, Senhor. Nos conquista mais para o Teu propósito. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor tem sido muito bom para conosco. E na imensa misericórdia dEle, Ele tem dia a dia nos buscado. Senhor Jesus. Ó Senhor, ao longo... Aqui? Assim está melhor? Ao longo dessa semana, irmãos, nós pudemos desfrutar da mensagem 8 do Alimento Diário, do volume 2, que a mensagem e o volume têm o mesmo título, o Evangelho da Glória. Para contextualizar aqueles que estão nos visitando, nós, pela misericórdia do Senhor, 2 vezes por ano, nos encontramos numa conferência que é chamada Conferência Internacional, e ali nós desfrutamos um tema da palavra na comunhão com os irmãos, e depois essa palavra ela se transforma em um texto, que é o Alimento Diário, em que nós vamos ruminando isso ao longo do semestre. E nós estamos nesse momento no segundo volume, nessa mensagem que tem muitos aspectos positivos para a nossa vida. Senhor Jesus, irmãos, nós temos visto, lá em Gênesis, depois da criação do homem, o Senhor, Ele tem a queda do homem ali em Adão, e a humanidade começa a se desviar de tal maneira que em Gênesis 6, o homem estava muito distante do Senhor. E aquilo causava muita dor no coração de Deus. E naquele momento o Senhor achou um homem que era capaz de entender o coração dele, que foi Noé. E aquele homem foi usado para ouvir o que estava no coração de Deus, para construir uma arca e salvar a humanidade daquela situação. E veio o dilúvio tratou com aquela situação caída, do homem se opondo a Deus, e após o dilúvio, veio a geração que começou em Noé. Irmãos, um curto espaço de tempo, o homem novamente se afastou de Deus. Num curto espaço de tempo, a gente pode ver em Gênesis 10 e depois em Gênesis 11, a figura de Nimrod se distanciando de Deus. E em Gênesis 11, o homem querendo construir algo para se opor a Deus, que foi a Torre de Babel. E isso aconteceu, irmãos, porque o homem começou a se afastar da palavra do Senhor. Aquela geração que surgiu de Noé, que sabia o que Deus tinha falado, que sabia o que tinha acontecido e o quanto aquilo machucava o coração de Deus, ela foi se afastando daquela palavra, e surgiu uma geração de ídolos, uma geração de idólatras, que se opunham a Deus, e preocupavam-se consigo mesmos. E no meio daquela geração, o Senhor chamou Abraão. E Abraão, irmãos, foi um homem que colocou a palavra de Deus acima da sua vida. Ele em todo momento, ele foi aprendendo de fé em fé, a abandonar a opinião e a vontade dele, para seguir o que estava no coração de Deus. E ao longo dessa semana que nós lemos ali no Alimento Diário, nós pudemos ver um outro exemplo de um outro homem, que também aprendeu a viver isso. E eu, nesse momento inicial da mensagem,
eu queria mostrar aos irmãos o coração desse homem que foi Moisés. Vamos abrir em Êxodo 20, por favor. Senhor Jesus. Eu vou ler alguns trechos aqui de Êxodo para os irmãos, e outros trechos eu vou apenas comentar a história. Aqui em Êxodo 20, em Êxodo 19 e 20, o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, depois que o povo havia saído do Egito, e aí Moisés desceu para falar com o povo, trazendo os 10 mandamentos. E no versículo 18 de Êxodo 20 diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor das trombetas e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. O mundo, irmãos, muitas vezes constrói a imagem de um Deus temeroso, de um Deus carrasco. O nosso Deus é um Deus que nos ama muito. Ele tem princípios que nós devemos obedecer, mas Ele nos ama e nós podemos nos achegar a Ele. E aí no 22, então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis Deus de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Essa foi a primeira ordem do Senhor, quando o povo falou: eu quero ouvir a Moisés. O Senhor falou: tá bom, vocês vão ouvir o que eu vou falar por meio dele. Não façam deuses para vocês. E aí o Senhor vai falando tudo o que estava no coração dele, o que ele queria construir ao longo dos capítulos de Êxodo, até o capítulo 31, o versículo 18, o Senhor vem e fala: e tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aí, irmãos, no 32, aquele primeiro mandamento de Deus, o homem já descumpre. No 32, o povo fala, ele começa a ficar assustado. Nós escolhemos esse homem para trazer o que Deus está falando para a gente, mas esse homem não desce. Falam para Arão: Arão, faz os deuses. Já começam aqui a se opor ao coração de Deus. E aí Arão vai e faz esses deuses, faz esse bezerro fundido. E aqui, irmãos, eu queria que nós olhássemos um pouco mais de perto o coração de Moisés. O Senhor, quando viu isso, Ele falou para Moisés no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, Moisés, que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Senhor Jesus, irmão, se o Senhor estivesse falando com Nimrod, qual postura vocês acham que ele teria? Extermina e pode exaltar meu nome, Senhor. Vai ser o meu povo. Por isso que o Senhor chamou Moisés e não Nimrod. Essa é a primeira lição para a gente tocar na glória. É a postura de Moisés. No 11, Moisés não teve uma postura, irmãos, leve.
porém suplicou. Ele teve uma postura de alguém que se humilha. Suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Senhor, é o teu povo. O Senhor me usou para conduzi-lo, mas ele é o teu povo. Ele é o teu povo. Que o Senhor, Senhor, não foi nenhum Deus, foi o Senhor que tirou da terra do Egito. O Senhor tirou eles de lá com poder, com fortaleza e poderosa mão. Senhor, o que vão falar do Senhor? O que os egípcios vão pensar do Senhor? Vão falar que o Senhor tirou eles para consumir do meio do povo, para consumir na face da terra. Senhor, volta do furor da tua ira. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. E lembra-te, Senhor, do que o Senhor falou para Abraão. Moisés conhecia a palavra de Deus. Moisés voltou na origem para falar para Deus. Foi em Abraão que o Senhor começou, Senhor. E o Senhor precisa cumprir o que o Senhor começou. E o que o Senhor começou, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Moisés foi no coração do Senhor. Ele sabia como mexer o coração do Senhor, e ele tocou nisso. E aí o que um servo de Deus faz? Voltando-se, desceu. O Senhor falou para ele descer, ele desceu. Ele foi ver o que estava acontecendo. Ele foi falar com o povo. Ele resolveu aqui ao longo do capítulo 32, irmãos, ele resolve o problema do povo. Mas aí Moisés, ele não para. No versículo 30 de 32, ele fala: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor. O Senhor muitas vezes fala conosco, nós ouvimos a voz dele, e nós obedecemos, mas às vezes a gente fica parado lá. A gente esquece de voltar de novo ao Senhor, para perguntar o que o Senhor quer. E quando Moisés voltou, irmãos, no versículo 33, ao longo desse trecho ele fala com o Senhor, mas no 33 o Senhor fala com Moisés. Senhor Jesus, disse o Senhor a Moisés, lá no 32 o Senhor falou: desce que eu vou exterminar. Aí Moisés falou: Senhor, não faz isso, lembra do que o Senhor prometeu. Aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu lembrei do que eu prometi. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Isso daqui, irmãos, é o versículo que Moisés falou para o Senhor em 32:13. E aí o Senhor continua: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Depois eu vou voltar para esse trecho aqui, agora faz um parêntese contando como era a vida de Moisés. Mas antes de a gente olhar a vida de Moisés, vamos ver o que Moisés falou para o Senhor diante disso, no versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos,
rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Senhor Jesus, irmãos, no começo do 33, o Senhor fala a Moisés: sobe. Para muitos irmãos, aqui já estaria suficiente. O Senhor nos tirou do Egito para subir para a terra. Para subir para a terra que mana leite e mel. Está tudo certo. Eu vou, Senhor. Moisés, ele fala: Senhor, não está tudo certo. O que Moisés quis dizer aqui do versículo 12 ao 16, irmãos, é assim: Senhor, não me interessa ter isso, se eu não vou ter o Senhor. Nem o objetivo da tua promessa, Senhor, interessa se não tem a tua presença. Essa é a diferença do povo de Deus, irmãos. O povo de Deus, ele se diferencia porque por onde ele anda, Deus anda também. O nome de Deus é reconhecido no nosso meio. Ele não é reconhecido nos nossos resultados. As pessoas olham e falam: aqui está Deus. Aqui está o Senhor Jesus. Irmãos, foi isso que fez com que quando Moisés dá o próximo passo e pede a glória, o Senhor dá a glória. O Senhor não estava diante de Nimrod, o Senhor não estava diante de um homem que queria exaltar o nome dele, não estava diante de um homem que queria ter resultados, ele estava diante de um homem que queria obedecer para ter a presença do Senhor. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. A glória vem para aqueles que almejam a presença do Senhor. Nós não procuramos o Senhor para que tudo vai bem nas nossas vidas. Nós procuramos o Senhor porque nós amamos a presença dEle. E aqui para concluir, irmãos, o versículo 33, como ia a presença do Senhor? No capítulo 33, do versículo 7 ao 11, alguns princípios da vida de Moisés. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Aqui o primeiro princípio da vida de Moisés, ao buscar a presença do Senhor, ele saía do arraial. Ele saía do dia a dia dele. Ele saía das preocupações dele. Ele precisava encontrar Deus. Mas, Senhor, eu estou lotado de trabalho. Antes eu preciso encontrar Deus. Imagina o peso que estava no coração de Moisés aqui, irmãos. O que eu vou falar para esse povo agora? Depois de ter feito o bezerro, depois de ter chamado os de Levi e mandado exterminar vários. O coração de Moisés devia estar uma angústia violenta. Mas ele foi primeiro encontrar o Senhor. E o 9, uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Nessa comunhão na tenda, irmãos, não era só Moisés que falava, era o Senhor que falava com ele. Muitas vezes nós saímos do nosso dia a dia e do nosso arraial,
e nós vamos buscar o Senhor e orar, mas só nós falamos. A gente não dá tempo para a nuvem descer e trazer a visão do céu para nossas vidas. No dia a dia, irmãos, nós precisamos ter essa experiência. Não é só sair do arraial. É sair do arraial até que a nuvem desça. Até que venha uma direção do céu. E hoje essa direção está no nosso espírito. A gente não precisa sair do arraial e buscar a direção do céu só trancado no quarto. No nosso ambiente de trabalho, a gente pode ter a direção celestial. No nosso estudo, a gente pode ter a direção celestial. No meio das nossas angústias, irmãos, a gente pode provar da nuvem descendo e o Senhor falando e a glória de Deus entrando em nós. Que o Senhor nos conduza a isso. Hoje, irmãos, as artimanhas do inimigo têm nos levado a ficar olhando para a terra o tempo todo. Seja pelas pressões do dia a dia, do trabalho, da angústia familiar, seja pelas coisas que às vezes nós olhamos na igreja e não sabemos como ajudar os irmãos, e isso às vezes nos põe na terra, e a gente não consegue sair da terra. A gente sai do arraial, mas ainda está na terra. Que o Senhor nos leve para esse ambiente da nuvem, em que o céu fala conosco. E aí, irmãos, a glória vai chegar. E a glória traz outro momento para a nossa vida. Porque no meio daquele caos, não somos nós que estaremos mais ali, mas é a presença de Deus. Por isso que o que importa na nossa vida, irmãos, não é ter o resultado ou não ter o resultado. Importa que em cada momento a presença dEle chegue e a glória dEle se manifeste em nós. Jesus é o Senhor. Vamos orar um pouco individualmente, para que o Senhor possa ainda nos encher mais da glória dEle, nos levar para o céu, nos mostrar o que está no coração dEle, ainda mais nessa manhã. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que palavra, hein, irmãos? Que semana maravilhosa e que alimento diário maravilhoso. De novo, incentivo os irmãos que leiam o alimento diário, escutem a palavra durante a semana. Semana de novo foi o irmão Pedro que ministrou a palavra lá. Entra lá no instituto, você entra lá e você vê a palavra da semana. São 20 a 25 minutos, é muito rápido. Não dá para escutar no ônibus, no metrô, no carro, não é por causa de 25 minutos que vai atrapalhar o nosso dia a dia, bem pelo contrário. E a gente chega no domingo já cheio de glória, para desfrutar melhor aqui com os irmãos. Vou pincelar alguns pontos aqui da mensagem de semana, completando o que o irmão Marquinhos falou. Mas só para a gente lembrar o seguinte, lá em Gênesis 1, 26 a 27, por que você foi criado e eu fui criado? Também disse Deus, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Fala para o irmão do lado, você foi criado à imagem de Deus. Você foi criado para isso, eu fui criado para isso. Nós somos criados para receber a vida e natureza de Deus. Esse é o propósito de Deus. Você tem que olhar para o irmão do lado e falar, irmão, você foi criado para receber a vida e natureza de Deus. Fala para o irmão. E a vida e a natureza de Deus é a própria glória de Deus. Você foi criado para receber a glória de Deus e ser igual a Deus, irmãos. Infelizmente, o homem pecou, certo? Infelizmente, o homem pecou e o homem foi expulso do jardim.
E a partir desse momento ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu a presença de Deus. E expulso o homem no 3:24. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem perdeu a glória de Deus por causa do pecado. E essa história vocês já conhecem. Depois, ainda pós-dilúvio, lá em Gênesis 10:8, mesmo depois de tudo que aconteceu, dilúvio, todos morreram, geração de Noé, Deus mostrou seu poder. Lá em 10:8, Cuxi gerou a Nimrod. Ei, Nimrod, hein? Olha Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Depois de tudo que aconteceu, dilúvio, Noé, você já conhece a história, apareceu um tal de Nimrod. Nimrod poderoso. Poder não precisa mais de Deus. Então, o homem foi expulso, Deus tentou corrigir a humanidade via Noé, via dilúvio. Passou um tempo depois, novamente, a geração sabia tudo o que tinha acontecido na geração de Noé, mas apareceu Nimrod, que convenceu o povo que ele era poderoso, que não precisava mais de Deus e podia ter deuses feitos pelas mãos do homem, deuses que ele comandava. Ele não queria ser comandado por Deus, ele queria comandar os deuses, que é um grande engano, que por a Bíblia... O Alimento Diário fala essa semana que por trás desses deuses, feitos por mãos humanas, quem está lá? O inimigo. Então é um grande engano para o homem. Por isso, irmãos, a gente vê essa semana que nós não podemos confiar em nós mesmos. A nossa carne não é confiável, não adianta. Você pode sair daqui, eu vou ser bonzinho ali amanhã. Vou ser bonzinho, o carro te fecha aqui, só se você estiver cheio de vida. Porque depender de você mesmo, aqui mesmo na esquina, você já vai se desviar. Isso se não entrar no carro já brigando com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, enfim. Está com fome é pior ainda, né? A carne é mais fraca ainda com fome. Mas, irmãos, nós não podemos confiar na carne. Nós não temos força para isso. Por isso que nós devemos nos apegar com mais firmeza à palavra. Abram lá em Hebreus 2:1. Você não tem força, eu não tenho força. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você está se desviando? Você está? De vez em quando você se desvia a palavra? Falta você pegar com mais firmeza. É o que está escrito aqui em Hebreus. Apegar com mais firmeza. Olha a palavra que nós temos recebido ultimamente. A palavra está muito rica. É muita revelação. Agora, de que forma você se apega à palavra? De qualquer jeito? Só no domingo de manhã? Ou com mais firmeza? No dia a dia? Desfrutando? Mais próximo, que a gente vai falar de Deus. Outra coisa que essa semana a gente viu, Hebreus 10:25. Se apegar com mais firmeza e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, se apega com mais firmeza à palavra. A palavra é cheia de revelação. Nós temos recebido várias revelações, mas se congrega. Esteja com os irmãos, café, grupo familiar, reunião aos sábados, domingo, adolescentes, jovens, conferências. Não deixe, irmãos. Não deixe, que é assim que você vai criando o corpo. Assim que você vai sendo fortalecido para enfrentar o mundo que aí está. Senão você é presa fácil. Você fica fraquinho. Você fica fraquinho. O inimigo te ataca mais teu lar.
Se você estiver totalmente revestido, você fica blindado. 2 Pedro 4:6. 2 Pedro 1, 4, 6. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Livrando-nos da corrupção que há no mundo. Tem muita coisa, nós pai, que nós falamos para os nossos filhos, principalmente filhos adolescentes, jovens, sobre as corrupções que há no mundo. Mas a grande maneira de tirar teu filho do mundo é trazer ele para a vida da igreja. É o Senhor, é o Espírito. Cheio de vida, nosso jovem é desviado dessa corrupção que há no mundo, o nosso adolescente é desviado com o mundo. É um grande engano. Muitas vezes nossos adolescentes e jovens estão tão envolvidos em estudos que a gente preserva eles nas reuniões para eles ficarem estudando em casa. Experiência como pai, incentive ao contrário, incentive que o teu filho se alimente da palavra, para depois estudar para o vestibular e estudar para cursos ou por uma prova. Primeiro palavra. Palavra. É isso que é a salvação para os nossos filhos. Não troquem a posição. Primeiro conhecimento, primeiro estudo, uma vida profissional, depois eu busco Deus. Tem que inverter esse processo. Por isso que fala em 2 Pedro 1, 10, 11, aí mesmo. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, olha que rico. Você quer que teu filho não tropece em tempo algum? Tua esposa, teu marido? É a vida da igreja, é o Senhor. Procurai com diligência, mas é com diligência. Não pode ser de qualquer jeito. Nós temos que tratar as coisas de Deus com temor e tremor. Não pode ser só quando as coisas apertam. Geralmente a gente procura mais o Senhor quando as coisas apertam. Ou doença, ou financeiro, ou relacionamento, ou filho. Geralmente é assim. Ok, amém. Mas não pode ser só nesses momentos. É com diligência, o tempo todo, perto do Senhor, invocando o Senhor. Isso que vai, pois dessa maneira que será amplamente suprida a entrada no reino eterno. É dessa maneira, não é de outra maneira. É dessa maneira que a gente está garantido a entrada no reino. E aí no 19 também, temos assim tanto mais confirmada a palavra, falem alto. Temos assim tanto mais confirmada a palavra, e fazeis bem, hein? Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, essa palavra profética que nós temos ouvido é uma palavra que direciona. Imagine nós sem palavra profética aqui na vida da igreja. Olha quanta orientação nós estamos tendo na palavra. É uma palavra profética que dá claridade para as nossas decisões. Certo ou não? Nós temos um caminho a seguir. Então, um só corpo, unidade. Nós estamos indo para o reino, mas orientados pela palavra profética. É muito rico. Para isso, nós tivemos muita experiência. Semana o Marquinhos falou do caso de Moisés. Moisés tinha algo que me chamou muita atenção. Abram em Salmos 21, 14. Eu estou apurando as leituras, senão não vai dar tempo de dar
palavra toda. 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para quem que o Senhor vai dar a conhecer a sua aliança? Você quer revelação? Para quem que Ele vai dar? Fale mais alto, irmãos. Quem tiver o quê? Intimidade. Então não é de qualquer jeito. O Senhor quer usar quem é íntimo com Ele, quem é próximo dEle. Por isso que Moisés foi atendido. Moisés tinha total intimidade com Deus. Ele foi ousado, inclusive, mas ele era íntimo. E Moisés, ele era tão íntimo que o Senhor fala face a face com ele. Foi ou não foi? A gente vai ler aqui. 1 Coríntios 6,17. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor. Não é você de um lado e o Senhor do outro. É um só. Nós temos o Espírito quebrantado. É isso que o Senhor quer em cada um daqui de nós. Próximo dEle, íntimo dEle. Hebreus 10. De novo com Hebreus 10, 19 a 23. Eu vou ler rápido aqui. E Moisés teve, hein? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez vocês podem ler como ousadia. Moisés foi ousado ou não, Marquinhos? Muito, né? Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E o 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Ele é fiel. Mas quantas vezes a gente ora sem fé? É assim mesmo. Quantas vezes você ora sem ter plena certeza de fé? Esse é o nosso coração. Nosso coração é enganoso. Por isso que tem tanta palavra reveladora na Bíblia. Fala aqui para ter ousadia para entrar no Santos dos Santos. Nós não podemos entrar no Santos dos Santos de qualquer jeito, irmãos. Graças a Deus, é um Deus misericordioso. Senão todos, inclusive eu, já teríamos sido exterminados. Vocês lembram do Velho Testamento? Se entrasse de qualquer jeito lá no Santo dos Santos, o que acontecia? Morria. Tinha uma cordinha que amarrava no pé deles e você puxava, tirava ele de lá se ele entrasse de qualquer jeito. Aqui não tinha, se fosse o caso aqui, não teria mais nem corda, né? Já teria todo mundo sido eliminado. Essa é a nossa realidade. Por isso está escrito aqui. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Não podemos entrar no Santo dos Santos de qualquer jeito. Temos que ter respeito pela palavra, amor pela palavra e um coração arrependido. A gente quer entrar no Santo dos Santos muitas vezes sem pedir perdão para o irmão, para a esposa, para o filho, sem se arrepender de algo que você viu, escutou, leu, algum programa que você permitiu entrar na tua casa, mas daí você quer ir para o Santo dos Santos. Irmãos, isso é tudo revelação para nós. Tudo revelação para a gente estar mais próximo de Deus. Coração sincero, como Moisés foi. De novo, lá em Êxodo 33, o Marquinho já falou, mas eu só queria colocar um ponto lá, alguns pontos, rapidinho. Êxodo 33, Moisés, primeiro, no 11, falava o Senhor Moisés face, Senhor Jesus, face a face. Vocês, vou falar por mim, não dá vontade de vez quando você quer ver o Senhor te orientando ali face a face. Só que hoje você tem o Espírito, nessa época não tinha. O Senhor te dá a orientação através do Espírito, é a unção que te fala, vai para a direita, vai para a esquerda.
não dê um passo para cá. Ele acusa um pensamento, acusa uma decisão. Seu espírito é dessa maneira que o Senhor está falando face a face com a gente. Mas Moisés, o Senhor falava face a face com ele, no 12, no final do versículo: conheço pelo teu nome. No 13, achei graça. Então Moisés achou graça. Deus conhecia ele pelo nome, ele falava face a face, ele achou graça diante de Deus. Depois, no 17, farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome, Senhor Jesus. Você já parou para pensar essa semana se você achou graça diante dos olhos do Senhor essa semana, em alguma atitude que você fez, na tua conduta, no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu casamento? Aqui, ó, Moisés achou graças diante do Senhor. O Senhor estava com Moisés. Por isso que Moisés ousou falar desse jeito do Senhor. E outra coisa aqui, ó, no 14, o Marquinhos já falou, no 15, no versículo 15, Êxodo 33, 15, é esse que está aqui. O Pedro falou que, na visão do Pedro, é um dos versículos mais preciosos da Bíblia. Vamos ler junto, ó. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Esse tem que ser a nossa conduta de hoje em diante. Nas nossas decisões, a gente tem que orar antes e falar: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Eu não quero comprar isso, eu não quero fazer isso, eu não quero falar isso, inclusive no serviço da vida da igreja. Se o Senhor não estiver à frente, para que adianta? Sabe para que adianta? Sim, para desgaste, para tristeza, mágoas. Agora, se o Senhor for à frente, só vai ter alegria, paz, satisfação. Mas primeiro nós temos que ter intimidade com Deus, próximo de Deus, daí certamente Ele vai na nossa frente. Em Romanos 12, 11 a 14, olha como que a gente tem que ser. No zelo, de novo, ó, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse servindo ao Senhor é como escravo. Não tem tua vontade não, escravo não tinha tua vontade não, é a vontade do Senhor. Então não é de qualquer jeito. Não seja remisso. 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhar necessidades dos santos, praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. No 15 ainda, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Senhor Jesus, vou parar por aqui. É muita coisa, né? Vou parar de ler esse texto, né? É muito rico. Isso é uma transformação, é um processo que a gente tem que passar. Você falar que você compartilhar necessidade, praticar hospitalidade, abençoar, quanto ainda nós precisamos avançar, certo? Mas está aqui a palavra, aqui está a revelação. E 2 Coríntios 3:5 fala: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não adianta, não é pelo esforço. Não adianta. Nosso esforço pode mudar algumas coisas só, mas são todas passageiras.
não é pela nossa suficiência, a suficiência vem de Deus. Nós temos que ser ousados com Deus, próximos, íntimos com Deus, mas também declarar que por nós mesmos nós não conseguimos. Eu brinco com os irmãos lá do Café de Homens, que o homem, pela natureza humana, foi feito para não chorar, não demonstrar fraqueza, certo? A maioria dos homens, quase foi educado assim, não demonstra fraqueza, não pode chorar, tem que ser o líder da casa, papapá. Ok, a visão humana sim, mas diante de Deus não, você tem que chorar, tem que se arrepender. Ele não separa mulher e homem, tem que se voltar logo para ele. Serviço dura, homem é serviço dura, mais difícil de orar, mais difícil de se ajoelhar, mas não, é isso que o Senhor quer, é assim que Ele quer, Ele não separa homem e mulher do Senhor. Então, homens, não tem problema chorar não, tá? Diante de Deus não tem problema não. Não precisa chorar em público, não, pode chorar em casa, se ajoelhado. Serviço dura também, ó, tem que se encurvar perante o Senhor. Né? Senhor Jesus. No 6, ainda em 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive. Irmão, isso é muito rico. Nós estamos hoje na nova aliança. O véu já foi rasgado, Cristo já nos resgatou. É um novo momento. Moisés estava na velha aliança, nós estamos na nova aliança. A gente estava comentando, então o Hélio falou também, mas na velha aliança, como eles não tinham espírito, né? Então a glória desvanecia, o brilho acabava. Moisés perdia a autoridade se não tivesse o brilho, porque ele não tinha glória. Era passageira a autoridade de Moisés, e ainda tinha um véu que impedia de ver a glória de Deus. Na nova aliança, na aliança que nós somos os ministros, a glória é permanente. Só depende de nós, que nós temos o Espírito dentro de nós. Essa glória é permanente, irmão. Isso é muito rico. Fala para o irmão do lado, a glória em você é permanente, porque você tem Espírito. Você é ousado agora, hein? Agora você vai falar para o irmão do lado, então por que você não brilha? Por que teu rosto não está brilhando, irmão? É essa a realidade. É essa a realidade da nossa vida, irmão. Se você pensar todo dia, filmar, eu tenho que pensar quando me olhar no espelho, filmar, porque teu rosto não está brilhando. Daí, irmãos, o Espírito está lá, nós temos. Essa glória é permanente, está dentro de nós. Essa glória está dentro de nós. Lembra que eu falei lá no início, quando eu comecei a falar, para nos transformar, para nos deixar igual ao Senhor Jesus. Essa glória é o próprio Deus dentro de nós. Ele está injetando em nós a seiva dele para transformar nossa mente, nossa vontade, nossa emoção e a gente brilhar. Certo, irmãos? 1 João 3,2. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós estamos num processo de se parecer com Ele no nosso interior. A glória de Deus injetada em nós está transformando o nosso interior. E nós temos possibilidade de acelerar o processo. Por isso que é ser íntimo, estar próximo de Deus, invocando, procurando o Senhor. Esse processo vai sendo transformado. Vai chegar um dia que esse corpo que cai cabelo, que dá barriga, que dá ruga,
que deixa a gente sem enxergar direito, precisa de óculos, né, irmão? E outras coisas a mais, esse corpo que adoece será glorificado. Se a glória de Deus nos transformar no interior, quando o Senhor voltar, nos dará um outro corpo glorificado. Olha que rico, irmãos. Mas primeiro é o nosso interior. Não adianta você preservar, adianta sim, cuida do teu exterior se for para ser usado para a obra. Porque só o exterior morreu, não vai dar nada. É interior. Romanos 8, 18 e 19. 8, 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu estava brincando, acho que lá em casa, conversando com os irmãos que estavam lá, que o cachorro deve latir para você e falar assim: por favor, se transforme, mude. Ele também, aqui ó, a ardente expectativa da criação, ela também quer ver a mudança em nós. Até a criação está sofrendo, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, nós estamos sendo revelados. Até a criação está sofrendo, olhando para nós. Nós podemos e devemos fazer essa diferença hoje. Aí mesmo, mais para frente um pouquinho, Hebreus 12, 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não sei se você lembra uma vez uma palavra que o irmão Pedro deu aqui. Ele falou sobre questão de paz, acho que foi na conferência. As nações que não têm paz, o evangelho não avança. O lar que não tem paz, não tem como desfrutar o Senhor. Seguir a paz, ter paz no lar, paz no relacionamento. Você trabalha num ambiente onde só tem guerra, dificilmente dá certo, né? Nós precisamos seguir a paz, irmãos, aqui na vida da igreja, principalmente no nosso lar, nos bocafés, nas reuniões. Qualquer movimento que perturba a paz tem que ser levado ao Senhor imediatamente. Romanos 11, 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Quem aqui é participante da raiz e da seiva da oliveira, fale amém. Amém. Então por que teu rosto não brilha? Pergunta para o irmão. Falta seiva? Vocês estão com vergonha de perguntar? Pode perguntar, pode mandar para mim também. Você é participante da raiz e da seiva da oliveira? É ou não é? Então por que teu rosto não brilha o dia inteiro? Porque falta seiva, falta alimento, falta realidade em nossa vida. É assim, irmãos, não precisa se constranger. É por isso que nós estamos aqui, é um processo. Por isso que aquele versículo fala, glória em glória. É transformação, a glória é Deus transformando a gente pouco a pouco. Mas de vez em quando o rosto não brilha. Cadê os maridos aqui? Quem é casado aqui, a esposa está aqui? Só um, o resto não quer nem levantar a mão, está com medo. Daí, o rosto da mulher brilha o tempo todo ou não?
Não precisa responder. E as irmãs? O rosto do irmão brilha o tempo todo? Não vou responder também. É processo que não pode, irmãos, a gente ficar parado. Tem que brilhar sim, pelo menos algumas vezes tem que brilhar. O tempo todo ainda não, mas tem que ser cada vez mais, né? Com tanta revelação não é possível, né, irmãos? Romanos 12, 2. Aí mesmo, ó. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos jovens, não vos conformeis com este século. Santificação foi a palavra da conferência. Separado. Quem se conforma com esse século não é separado. Inclusive na vida da igreja, se deixava entrando. A Sofia entrou na faculdade, coitadinha. E vocês, quem já entrou em faculdade até faculdade, no início é bombardeio. E vai ser assim, é bombardeio em relação aos nossos jovens, para aceitar, para se conformar com o século. Mas nós aqui, não vos conformeis com esse século, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Amém? E é o versículo que eu falei, 2 Coríntios 3,18. Eu acho que vocês já sabem de cor aí. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então por que teu rosto não brilha? Tem que brilhar. Somos transformados de glória em glória. Olha como no espelho lá. Você tem que olhar todo dia de manhã e já pensar: Senhor Jesus, meu rosto vai brilhar um pouquinho mais. Como que eu vou fazer? Procurar o Senhor. Daí, glória em glória. E a nossa mente, vontade, emoção, o Senhor trabalhando em nós de novo, e a gente vai mudando. Vai mudando. Muitas vezes tem coisas que levam mais tempo, mas tem coisas que são muito práticas. Isso aqui não é algo, nossa, totalmente impossível. É prático, dia a dia. Vai, começa a praticar, vai tirando algumas coisas do teu dia a dia. Conversa com tua esposa, o que mais te atrapalha. A vida da igreja é algo muito prático. E vocês vão ver, vão experimentando que essa glória em glória, pouco a pouco, vai completando o teu ser. 2 Coríntios ainda mesmo, o 16, o 4, 16 e o 17. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de glória, acima de toda a comparação. Não desanime, irmão. Fala para o irmão de lá. Irmão, não desanime. Teu rosto vai brilhar. Não desanimamos, irmão. Pelo contrário. Mesmo que nosso homem exterior ele vai se corromper mesmo, mas quando ele fala corrupção aqui, é que nosso homem, aquilo que eu falei, né? Cabelo, barriguinha, a gente vai ficando mais velho, sem enxergar e tal, mas não, nosso homem interior não. Como diz a doutora Satiko, cada vez mais bonito tem que ficar, né, doutora Satiko? Cada vez mais bonito. Assim tem que ser nós, irmãos, na vida da igreja. Não, você não pode ficar a vida inteira feio aqui na vida da igreja, carrancudo, bravo, tem que ser bonito. Rosto brilhando, cheio de vida. Até que um dia seremos totalmente transformados, né, irmãos? É um processo. Filipenses 3:21 fala: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si
todas as coisas. Então vai acontecer um dia. Esse corpo vai ser transformado também. Senhor Jesus, pensou que maravilha? Romanos 8, 19 e 21. 19. Eu já falei aqui, não preciso, esse eu já mencionei. João 17, 4. Desculpa, irmãos. Irmãos, lembre sempre o seguinte: glorificar a Deus. Vocês já ouviram várias vezes isso. Vou glorificar a Deus. Sabe o que é glorificar a Deus? É fazer a vontade do Pai. Só tem uma única maneira de você glorificar a Deus: fazendo a vontade dele, né? E olha o exemplo que ficou aqui para nós de Jesus, o 17,4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus deixou o exemplo para nós: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste. Então, a única maneira de agradar ao Pai é fazendo a vontade dele, é a maneira de glorificar a Deus. João 17, 21 a 23. Estou apurando aqui. 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É unidade, irmãos. Não é só eu. É a unidade, é o corpo crescendo, o corpo brilhando, o corpo sendo transformado, o corpo recebendo a palavra profética e avançando. A mesma coisa que nós estamos falando aqui, está sendo falado lá em Taiwan agora com os irmãos, ou nos Estados Unidos, minha filha está lá no Seattle, nos Estados Unidos, ou na África. Isso é palavra profética, é o corpo todo indo, todo avançando em direção ao reino. É isso que, por isso é importante os irmãos estarem participando ativamente das reuniões. É unidade, irmãos. Mesma palavra no grupo familiar, a mesma palavra nas reuniões, onde for, e o corpo vai avançando. Vai avançando. A glória é o próprio Deus. Lembre isso, a glória que falou essa semana é o próprio Deus dentro de nós nos transformando. A glória é a presença de Deus. É Deus que vai fazer essa mudança. A glória é o próprio Deus, como a gente leu, é a expressão de Deus. Algo muito rico, irmãos, essa transformação no nosso interior. E por último, irmãos, abram lá em Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 10. E o versículo 11. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. 12 também. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, que essa palavra sobre glória, irmãos possam levar aqui sobre o poder da glória na nossa transformação. Essa glória tem poder. Se o teu rosto ou o meu não está brilhando, é que nós não estamos desfrutando da glória do Senhor. Se o nosso rosto está brilhando, nós temos poder, temos autoridade, temos intimidade. Somos um com o Senhor, somos um com o povo, estamos em unidade. Essa é a força da sua glória. Amém. A fim de viver de modo digno do Senhor. Amém. Viver de modo digno, rosto brilhando, esse é viver de modo digno. Amém. Para seu inteiro agrado. Amém. Praticando não, fala aqui frutificando.
esse rosto brilha, vida transformada, um só corpo, unidos, palavra profética, viva, vai dar fruto. A gente viu nas outras semanas, vai dar fruto. Você começa a ver o irmão do lado de forma diferente, você começa a ver o Bucafé de forma diferente, o grupo familiar de forma diferente, você sente desejo de pregar o Evangelho, você sente desejo de apacentar, você já vê teu ministério de riquezas materiais de forma diferente, de oferta. Essa é a transformação, isso é o rosto brilhando, essa é a transformação. Se você não está passando esse processo, de novo, busque com temor e tremor, que certamente a sua vida vai mudar. E 11 de novo, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Fale para o irmão do lado: a glória tem poder. Então fala de novo. Vou parar por aqui, mas calma aí. Fala assim, irmão, deixa eu falar primeiro. A glória tem poder. Não fale. Então brilhe, irmão. A glória tem poder. Então brilhe, irmão. Não vão esposas provocar seus marido em casa. Você não está brilhando. Mulher, você não está brilhando. Não é isso. Transformação quem faz. Amém, irmãos? Falei para esposas e maridos, não vão chegar em casa e falar para a esposa: você não está brilhando. Você não está brilhando. Quem faz essa mudança é o Senhor Jesus. Ore pelo seu marido, leve ele a buscar a palavra. Ore pela sua esposa, leve ela a buscar a palavra, leve ela que sirva a igreja, que sirva os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui? Fica de pé, por favor. Pode ficar de pé. Você não, mas... Peraí, deixa só. Tem irmã lá? Só tem irmã. Qual que é o seu nome? Sueli é convidada de ir. Ah, é tua nora? Ah, amém. Sueli, prazer, é muito bom tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. O Agnes vai deixar uma lembrança para você. Mas vamos ficar de pé e vamos orar pela Sueli, nossa visitante. Podemos orar, Sueli? Amém. As irmãs que estão do lado, abraça a Sueli aí, juntos. Não sejam tímidas. Tão tímidas, irmãs. Senhor Jesus, vamos orar pelas Sueli. Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por essa reunião, Senhor. Amém. Realmente queremos que nosso rosto brilhe, Senhor. Amém. Senhor, diante de tanta revelação, Senhor. Senhor Jesus, que a sua glória possa transformar o nosso ser, Senhor. Amém. Queremos ser dia a dia mais parecidos contigo. Amém. Senhor, não queremos ser pessoas conhecidas que levam mortes, tristes, amarguradas, Senhor. Nós temos o Senhor dentro de nós, Senhor. Senhor, transforma cada um aqui, Senhor. Que essa palavra, Senhor, não seja em vão, Senhor. E realmente possamos exercitar o poder dessa glória, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Nos ganha mais, Senhor. Agradecemos pela Sueli que está nos visitando, Senhor. Nada por acaso, Senhor. Senhor, ganha a Sueli para ti, Senhor. Se revela a ela também, Senhor. Senhor, conduz a vida dela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje ela tirou parte do tempo para ouvir tua palavra. Abençoa a vida dela. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus.